Olá, esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 27, que trata de um tema que é, o verdadeiro motor do poder legislativo. Vamos falar sobre comissões permanentes, temporárias e, claro, as famosas e, às vezes temidas, CPIs, com todos os seus poderes de investigação. Para quem está nessa jornada do concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, especialmente para o cargo de analista, sabe que esse assunto é figurinha carimbada. As comissões são, vamos dizer, a cozinha técnica do parlamento, né? Onde as leis são de fato cozinhadas. Só que a banca FGV, ela não quer saber só da receita básica. Ela adora testar o conhecimento nos detalhes, daquelas entrelinhas que definem o que uma comissão pode ou não pode fazer. E o nosso objetivo aqui não é só, passar uma lista de regras. É entender a lógica por trás delas. Por que uma comissão pode fazer uma coisa, mas não outra? A FGV explora justamente essa fronteira, essa linha tênue entre o poder de investigar do legislativo e os direitos fundamentais que só um juiz pode tocar. Então, vamos dissecar esses pontos usando a análise do professor Lessa para identificar as verdadeiras zonas de perigo da prova. Perfeito. Então, vamos começar pela base da pirâmide, pela estrutura. O guia do professor organiza as comissões em tipos, e as primeiras são as comissões permanentes. Elas são basicamente os departamentos fixos da casa, certo? Isso. Pense nelas como se fossem os ministérios do legislativo. A Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças, elas não acabam, são parte da estrutura. A cada legislatura, os membros mudam, mas a comissão como órgão continua lá, firme e forte. A função delas é analisar projetos de lei, dar pareceres técnicos, fiscalizar os atos do governo e, claro, realizar audiências públicas. É o trabalho do dia a dia. E dentro desse trabalho do dia a dia, o material destaca um conceito que me parece ter um poder enorme: o poder terminativo. A ideia de que uma única comissão pode aprovar um projeto de lei que vira lei sem nem passar pelo voto de todos os deputados no plenário. Isso soa quase como um superpoder. E é um superpoder, sem dúvida. Ele foi criado para dar mais velocidade ao processo, sabe? Para que projetos menos polêmicos não precisem ocupar o tempo de todo o parlamento. Mas, como todo grande poder, ele vem com um mecanismo de controle, um tipo de freio de emergência. A decisão da comissão não é um cheque em branco. Aqui chegamos num ponto crucial. Como o resto da Assembleia pode puxar esse freio de emergência? Então, existe um recurso que pode ser acionado por apenas 1/10, 1/10, dos membros da Casa. 1/10? É um número bem específico. Muito específico. E se essa pequena fração de parlamentares discordar da decisão da comissão, eles podem forçar que o projeto seja levado ao plenário para que todos votem. E preste muita atenção nesse número, 110. Ele não é aleatório. Ele representa o ponto de equilíbrio entre a eficiência e a democracia, né? É o poder da minoria de dizer: espera um pouco, esse assunto é importante demais para ser decidido por um grupo pequeno, queremos um debate completo. E imagino que seja aí que a banca deita e rola. Com certeza. É exatamente por carregar esse significado que a FGV adora trocar essa fração por 13, 23, maioria simples. É uma pegadinha clássica, tem que memorizar. Entendi. Então temos a máquina do dia a dia, que são as comissões permanentes. Mas às vezes surge uma missão específica, algo que precise de uma força-tarefa, certo? É aí que entram as comissões temporárias. Perfeito. O nome já diz tudo. São criadas com datas de início, meio e fim. Existem as especiais, geralmente montadas para analisar temas bem complexos, tipo uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC ou um novo código. Certo. Tem também as externas, que são mais simples para representar a Assembleia em algum evento, uma missão fora. E, claro, a estrela do show, aquela que mobiliza a atenção de todo mundo e que tem mais dentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a nossa famosa CPI. Antes da gente entrar de cabeça na CPI, o guia ainda menciona um último tipo, a comissão representativa.
Parece ser o time que fica de plantão nas férias, é isso? Exatamente essa a ideia. É o plantão do Legislativo. Durante o recesso parlamentar, ela fica responsável por cuidar de assuntos urgentes, zelar pelas competências da casa, mas o poder dela é bem limitado. Ela não pode, por exemplo, aprovar uma lei. É mais uma guardiã do que uma legisladora. Mais poderosa do Legislativo. A que gera manchete, derruba ministros e expõe esquemas. A CPI. O guia do professor Lessa diz que para ela nascer precisa de 3 ingredientes obrigatórios. E ele até sugere um mnemônico. CFP. Exato. C de criação, que exige o requerimento de no mínimo 1/3 dos parlamentares. 1/3, outra fração importante. Importantíssima. Depois, F de fato determinado, ou seja, a CPI não pode ser uma investigação genérica, uma devassa, sem foco. Ela precisa ter um objeto claro, um alvo. E o P? P de prazo certo. Ela tem que ter um prazo de duração definido, não pode ser eterna. Embora, claro, possa ser prorrogada dentro da mesma legislatura. E aqui vem uma dúvida que sempre surge. Se a minoria consegue as assinaturas de 13, o presidente da casa pode simplesmente engavetar o pedido por motivos políticos? Dizer, não é o momento. De forma alguma. E esse é talvez o ponto mais fundamental sobre a criação de uma CPI que muita gente confunde. Uma vez preenchidos esses 3 requisitos, a sua instalação não é uma escolha, não é uma concessão da maioria. É um direito constitucional da minoria parlamentar. Então é um dever do presidente instalar. É um dever. O presidente da mesa diretora tem o dever de instalar. Se ele se recusar, essa decisão pode ser derrubada na justiça, geralmente por meio de um mandado de segurança. A CPI é um dos mais importantes instrumentos de controle da oposição. Ok, a CPI nasceu, os membros foram indicados. Agora vem a parte que todo mundo quer saber e onde as dúvidas se multiplicam. O que ela pode de fato fazer? Quais são seus poderes? Para entender isso, vamos a uma analogia que ajuda a clarear tudo. Pense na CPI como um investigador com um mandado para acessar toda a papelada da vida de alguém. Ela pode seguir o rastro do dinheiro e das comunicações. Gostei da analogia. Então, o que seria essa papelada que a CPI pode acessar por conta própria, sem precisar pedir autorização para um juiz? Seria, primeiro, a quebra do sigilo bancário e fiscal. A CPI pode requisitar diretamente aos bancos e à Receita Federal todos os extratos e declarações de um investigado. Ela quer ver o caminho do dinheiro. Segundo, a quebra do sigilo de dados. E aqui mora uma pegadinha perigosa. Opa, qual? Sigilo de dados telefônicos, por exemplo, significa que a CPI pode obter a lista de todas as chamadas feitas e recebidas, a duração, a data, a hora. É o extrato do telefone. Mas não o conteúdo da conversa. Exatamente. Ela pode ver quem ligou para quem, mas não ouvir o que foi dito. Além disso, a CPI pode convocar autoridades como secretários de Estado, que são obrigados a comparecer. E testemunhas também. Sim, e ouvir testemunhas, podendo até determinar a condução coercitiva, ou seja, mandar a polícia buscar quem se recusar a depor. Certo, então o investigador da CPI tem acesso livre a toda a documentação. Mas e quando a investigação precisa ir além dos papéis? Onde está a linha que esse investigador não pode cruzar sem uma ordem judicial? A linha é traçada pela Constituição e se chama Cláusula de Reserva de Jurisdição. Reserva de jurisdição. São atos que afetam direitos fundamentais de uma forma tão intensa que só um poder neutro, o judiciário, pode autorizá-los. Usando a nossa analogia, o investigador não pode arrombar a porta da casa nem instalar uma escuta na sala. Vamos detalhar isso. O que seria instalar uma escuta na sala? Aqui está a distinção que a FGV ama cobrar. Ver a lista de chamadas, que é sigilo de dados, a CPI pode. Certo. Ouvir o conteúdo da conversa, isso é quebra do sigilo das comunicações e só pode ser feito com autorização judicial. É a diferença entre saber que João ligou para Maria e ouvir o que eles conversaram. Claríssimo. E arrombar a porta da casa? Seria a busca e apreensão domiciliar. A Constituição diz que a casa é asilo inviolável.
A CPI não pode expedir um mandado para que a polícia entre na casa de alguém e apreenda documentos ou computadores. Também precisa de um juiz. Também exige a ordem de um juiz. E tem mais 2 limites importantes. A CPI não pode decretar a prisão de um investigado, nem preventiva nem temporária. Nenhuma prisão. A única exceção é a prisão em flagrante. Por exemplo, se uma testemunha mente descaradamente na frente de todos, cometendo o crime de falso testemunho. Ah, sim. Mas isso, veja bem, qualquer cidadão pode fazer, não é um poder de juiz. E, por fim, a CPI não pode decretar a indisponibilidade de bens, ou seja, congelar as contas ou patrimônio de alguém. Novamente, só com ordem judicial. Ok. Então, depois de meses de investigação, depoimentos dramáticos, montanhas de evidências, a CPI produz um relatório final gigantesco. A minha reação imediata seria: ótimo, agora os culpados vão para a cadeia, certo? Mas pelo que estamos conversando, não é tão simples assim, né? Nem um pouco. E essa é uma das maiores fontes de frustração e confusão do público em geral. A CPI tem poder de investigação judicial, mas isso é fundamental. Ela não tem poder de punição. Então, qual é a função do relatório? O relatório final da CPI é, na essência, uma peça informativa de altíssima qualidade. Ele aponta os fatos, os indícios de crimes e os possíveis autores. Esse relatório é então encaminhado ao Ministério Público, que é o verdadeiro titular da ação penal. Ou seja, o investigador da nossa analogia não prende o suspeito. Ele entrega um dossiê completo para o promotor e é o promotor que decide se vai denunciar a pessoa à justiça. Exatamente essa lógica. O relatório da CPI é uma poderosa provocação para que outros órgãos ajam. Ele vai para o Ministério Público para a responsabilidade criminal, para o Tribunal de Contas para fiscal, para a Advocacia Geral do Estado. Mas a CPI em si não condena ninguém. Em si, não condena ninguém. Perfeito. Antes de encerrarmos, vamos passar por alguns pontos-chave que o guia do professor destaca. São aquelas distinções que parecem feitas sob medida para virar questão de prova. A primeira é sobre a composição das comissões. Quem escolhe quem vai para cada uma? O princípio que rege isso é o da representação proporcional dos partidos. A distribuição das vagas em todas as comissões, incluindo as CPIs, deve espelhar tanto quanto possível o tamanho da bancada de cada partido no plenário. Para garantir que todos sejam ouvidos. Exato. Isso garante que tanto a maioria quanto a minoria estejam representadas nos trabalhos. E sobre as pessoas que vão depor? Sempre fico confuso com a diferença entre testemunha e investigado, principalmente sobre o direito de ficar em silêncio. É uma diferença crucial. A testemunha é convocada para falar sobre o que sabe a respeito de fatos de terceiros. Ela tem o dever de comparecer e a obrigação de dizer a verdade. Se mentir, comete crime de falso testemunho. Mas ela pode ficar em silêncio. Pode, mas só em um ponto específico. Ela tem um direito fundamental, que é o de não produzir prova contra si mesma. Então, se uma pergunta específica puder incriminá-la, a testemunha pode se recusar a responder aquela pergunta. E o investigado? A situação dele é diferente. Totalmente diferente. Ele é o foco da apuração. Por isso, seu direito ao silêncio é muito mais amplo. Ele é obrigado a comparecer à CPI se for convocado, mas tem o direito de permanecer calado durante todo o depoimento, do começo ao fim. A obrigação dele é só de presença, então. Exato. Obrigação de presença, não de fala. E sobre as autoridades? Uma CPI na Assembleia de Rondônia pode obrigar o governador do estado a depor. Não. Pelo princípio da separação dos poderes, o chefe do executivo não pode ser convocado por uma comissão do legislativo. Ele pode ser convidado e aí ele decide se vai ou não. Ah, é um convite. Sim. Agora, um secretário de Estado ou o presidente de uma autarquia, sim. Estes são auxiliares e têm o dever de prestar contas ao parlamento. A recusa em comparecer pode até configurar crime de responsabilidade. Uma última distinção importante. A vida útil da CPI. Ela acaba no fim do ano? Não necessariamente. Ela não se extingue com o fim da sessão legislativa, que é o ano parlamentar. Ela pode continuar durante o recesso,
Mas, e aqui está o ponto, ela se extingue obrigatoriamente com o fim da legislatura, ou seja, o período de 4 anos dos mandatos. E se não acabou a investigação? Se os trabalhos não foram concluídos em 4 anos, tudo é arquivado. Uma nova CPI pode até ser aberta na legislatura seguinte, mas começa do zero. Resumindo tudo então para a prova da FGV, o estudo das comissões se apoia em 2 pilares. O primeiro é entender o funcionamento normal, com conceitos como poder terminativo, representação proporcional. E o segundo, e talvez mais importante, é dominar os limites do poder investigatório das CPIs. Saber essa diferença entre o que a comissão faz sozinha e o que precisa de um juiz é o que vai garantir muitos pontos. E a dica final para memorizar é sempre voltar para a nossa analogia. A CPI é o investigador. Ele pode pedir toda a papelada, extratos bancários, registro de ligações, declarações de imposto. Mas para entrar na casa de alguém, que é a busca e apreensão, ou para ouvir a conversa privada, o grampo telefônico, ele precisa de um mandado do juiz. E no final ele não dá a sentença, ele entrega o relatório completo para o promotor decidir o que fazer. Uma analogia perfeita. Como reflete o professor Marcelo Lessa em seu material, as comissões, especialmente as CPIs, são instrumentos de luz. Elas buscam a verdade onde ela estiver oculta. E para o futuro analista da Alero Turbo, o trabalho será exatamente esse: dar o suporte técnico para que essa fiscalização aconteça com rigor e dentro da lei, fortalecendo a nossa democracia. E para fechar, deixamos uma reflexão que vai além do concurso. O relatório final da CPI é encaminhado a vários órgãos, mas ele não tem poder vinculante, ou seja, não obriga o Ministério Público a denunciar ninguém. Isso nos leva a pensar: quais são os fatores, tanto jurídicos quanto políticos, que determinam a efetividade real de uma comissão parlamentar de inquérito depois que as câmeras se desligam e os trabalhos acabam? Esta análise foi baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa.